aqui mais uma vez reunidos, buscando mais uma noite o estudo do Livro dos Espíritos, iniciando, agradecendo a todos aqui presentes, a todos aqueles que, de certa maneira, vêm noite a noite, perseverando, buscando a palavra do Evangelho, buscando a palavra e o ensinamento do Livro dos Médiuns, buscando o ensinamento do Livro dos Espíritos, buscando, de certa forma, o sentir saudade do Mestre Jesus, estarmos todos aqui reunidos nessa noite e em todas as noites que antecedem e sucedem o dia de hoje, buscando, como falou Cris, muito sabiamente, Cris, e o desespero e a aflição de certas pessoas é exatamente por falta de conhecimento. Conhecimento, a gente não está falando do conhecimento do intelecto, mas o conhecimento e a certeza e a confiança de que nós temos um governador, temos o nosso mestre, Jesus, temos o nosso Deus, e suas qualidades são infinitas, então não devemos nos apavorar. E a reflexão que eu trago hoje, eu já vou começar a projetar para a gente já iniciar, tem muito a ver com esse momento que nós estamos passando, com a necessidade de robustecermos a nossa fé, exercitarmos ela com mais força, através do exercício diário. Só um momentinho. Deixa eu só puxar aqui a tela para mim. Bem, meus irmãos, como a gente sempre procura fazer no nosso sábado e na quarta-feira, quando a gente está estudando o Livro dos Espíritos, eu procuro sempre trazer primeiro uma reflexão com o nosso Mestre Jesus. E essa semana, refletindo sobre uma passagem de Mateus, perdão, capítulo 8, versos 23 a 27, com essa questão da tempestade acalmada. Eu acho que todos nós estamos vivendo essa tempestade há mais de um ano, vamos dizer assim, né? Iniciamos lá atrás com o mar assim, um dia maravilhoso, um dia que tem um céu de brigadeiro, como alguns chamam, né? Os aviadores, que é o dia perfeito para alçar voo, para você sair ao mar para pescar, para você sair para o trabalho tranquilo, para você iniciar a sua jornada, é aquele dia que você acorda disposto, e você pega o rumo do seu trabalho, como nós estamos vendo aí os apóstolos, né, iniciando junto com Jesus mais um dia de trabalho, porque Jesus trabalhava com eles, auxiliava na sua pesca diária, porque todos eles precisavam se sustentar, se manter, né? O Mestre Jesus não era diferente, ele auxiliava e procurava interagir com todos aqueles e também ter a sua atividade durante muito tempo. Ele laborou humildemente como um carpinteiro, auxiliando os seus irmãos, a sua mãe Maria, né, sua mãe carnal. Nós sabemos do espírito avançado que era Maria, fazendo a atividade que o seu pai ensinou, até o seu desencarne, né, de José, e ele mesmo assim continuou ali auxiliando no sustento da família, até que em determinado momento ele começou a missão dele e seguiu o seu caminho. E a primeira reflexão que eu faço, e isso é uma coisa que me chamava muita atenção nessa passagem, vou fazer a leitura dela e a gente começa a refletir. Ela está exatamente como eu falei para vocês, no capítulo 8, versos 23 a 27. Essa passagem em si era um momento que Jesus já vinha de longa jornada, já naquele processo dele de cura das pessoas, a pregação, vinha de templos, vinha de cidade em cidade, e aí ele estava exatamente iniciando a necessidade de passar para o outro lado do Mar da Galileia, né, que não é um mar, na verdade, é um lago. E ele começa mais ou menos assim, Jesus do nada chega para os apóstolos e diz, vamos cruzar o Mar da Galileia, né, que tem uma extensão bem grande, e devido à sua extensão, alguns se confundiam naquela época chamando-o de mar, mas esse aí é um grande lago.
versículo 23. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Né? Era um tempo, essa passagem aqui me chamava muito a atenção, isso aqui, porque eu ficava imaginando, como é que Jesus conseguiu dormir ali? O pessoal, tudo, o barco sacudindo de um lado para o outro, água, a onda chovendo, água dentro do barco, uma tempestade danada, e Jesus dormindo, né? Aí os discípulos, então, chegaram-se a ele, né, apavoraram e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhe eles, né? Por que tendes medo? Jesus respondeu: homens fracos na fé. Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve uma grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? E aí, como eu disse a vocês, a primeira coisa que me chamou a atenção foi exatamente essa questão de Jesus dormir, né? Eles ali, todo mundo aperreado naquele desespero, e Jesus dormindo, e eu ficava sem entender. Eu tenho um sono pesadíssimo, né? Tem dias que eu chego aqui que eu apago, que você pode levar a cama, e eu não acordo de jeito nenhum. Pode levar o apartamento, cama, o que for, e eu fico dormindo no chão, e no outro dia acordo como se nada tivesse acontecido, né? Aí eu disse: rapaz, eu achei um cara que tem um sono mais pesado do que eu, que é Jesus, que eu acho que se eu tivesse nesse barco aí, eu acho que eu tinha acordado, porque com essas ondas sacudindo o barco, chuva, não é possível que eu não tinha acordado. Mas aí, né, dentro da nossa ignorância, né, que isso que é aquilo que a gente estava falando, a gente, quando adentra nas questões do evangelho, a gente começa a se deparar com ela e não consegue raciocinar bem, né? Aí o que eu quero chamar a atenção para vocês é exatamente em duas grandes lições que nós temos aqui. Uma relacionada à ação de Jesus sobre a natureza, e a segunda é o valor da fé. Né? Vamos caminhar para as seguintes imagens, a gente vai vendo. E aí estava aquele céu de brigadeiro, né? E de repente começa a chuva, como é relatado nos versos 26 e seguintes, e os apóstolos se desesperam. Essa aí, a primeira imagem que vocês estão vendo do lado esquerdo da tela de vocês é exatamente os apóstolos acordando Jesus, né? Jesus dormindo lá tranquilamente, e os apóstolos chegam e dizem: Jesus, pelo amor de Deus, acorde que a gente vai morrer todo mundo aqui. E eu chamo a atenção de vocês é porque esses apóstolos que estão com Jesus aí, eles estavam com ele no dia a dia, eles presenciavam Jesus multiplicando os pães, curando toda sorte de doença, levantando os mortos. Então, apesar de tudo isso, apesar de eles presenciarem o poder de Jesus, eles estavam ali totalmente desesperados, né? Totalmente desesperados, achando que ia morrer, e Jesus estava com ele. Para nós, né, nós assim que estamos de fora, analisando essa situação, a gente era para dizer: não, rapaz, era para todo mundo ficar tranquilo, sentado aí esperando, né? Porque provavelmente o mestre vai daqui a pouco se levantar, estalar os dedos aqui, vai ficar tudo na beleza. Mas não, ficou todo mundo desesperado, né? Nesse vídeo é bem interessante que um cai do barco e volta, e é um desespero, e você vê aí por esse apóstolo agarrado com Jesus aí, né? Jesus, pelo amor de Deus, acorde, homem, que a gente vai morrer todo mundo aqui. E Jesus se levanta calmamente, né? Como vocês estão vendo aí na tela, né, do lado esquerdo. Jesus já se levantou, já veio acalmar o mar da Galileia, que não era um mar, na verdade, e se vira para eles, né? E dizem: homens de pouca fé, onde está a vossa fé? Essa é a grande pergunta de Jesus. E a gente faz uma relação com tudo isso que está acontecendo conosco agora, né? E às vezes a gente fica exigindo das outras pessoas que estão no grupo e a nós mesmos essa fé quase que inabalável, como se nós fôssemos pessoas realmente elevadíssimas e que temos o controle total das nossas emoções. Diante desse turbilhão, esse mar agitado que nós estamos vivendo, que nós realmente tivéssemos dentro de nós essa capacidade, né, e essa frieza de dizer: não, vai tudo dar certo, isso aqui é uma prova que eu estou passando, eu não vou me aperrear. Mas só que a gente se aperreia, fica desesperado, né? E aí Jesus, apesar de ter acalmado, apaziguado tudo, ele se vira, os seus apóstolos perguntam: onde está a vossa fé?
mesmo os apóstolos presenciando, e a gente sabia que Jesus, como governador do nosso orbe, um espírito puro, ele conhecia todos os elementos da natureza. Nós vamos estudar lá na frente, na questão 536 e seguinte, aqueles espíritos e seres que comandam os elementos da natureza, os eventos catastróficos, que alguns dizem, meu Deus estava dormindo, veio um tsunami, matou todo mundo da cidade. Meu Deus, o que é que Deus é esse que permite que pessoas morram, que eventos aconteçam? E Jesus, como estava contido no Pai, ele sabia que ali não ia ter perigo. Né? A gente sabe, e pelos estudos que a gente fez através do levantamento daquela região, esse lago que vem de um monte, né? O Monte Hermon, que é congelado, e essa parte baixa de onde Jesus estava, né? Que é uma região lá de Israel, é muito quente. Então, quando se junta, né, esse ar quente com esse ar gelado que vem, provoca essas ventanias terríveis. É como se eles realmente estivessem no mar, só que, mais uma vez, eu chamo a atenção. Aí não é um mar, é um rio, né? E passa, inclusive, por várias cidades. Ele passa pela cidade de Magdala, de Cafarnaum, pelo Tiberíades também, que ele também é chamado de Mar da Galileia, e Tiberíades também. Isso aí a gente vai estudar profundamente quando a gente vai estudar nas obras de Mateus, né? E traz essa relação. E Jesus, já sabendo, convoca esses espíritos, que chamamos de elementais, para que eles pudessem trazer a harmonia novamente. Eles são responsáveis por provocar esses fenômenos, provocar em nome de Deus, porque nada, como o senhor Inácio já falou algumas vezes, nenhum cabelo que nasce, nenhum evento que existe nas nossas vidas e nos universos existem e não estão ao léu, não estão perdidos. Todos eles têm a consciência e a determinação do nosso Pai amantíssimo. Então, nada está à revelia de Deus e nosso Mestre Jesus que comandava. Então, Jesus calmamente manda que se acalme o mar. Mas ele não diz isso como se fosse uma varinha de condão, ou ele chega lá e para. Não. Ele convoca esses irmãos elementais, que são aqueles que comandam os eventos da natureza, que nós vamos estudar com bem calma, lá na frente, na questão 536. Aí, fazendo uma homenagem ao nosso querido João, né, João de Deus, tem um texto de Emmanuel que ele faz uma explicação fantástica na nossa obra querida, Caminho, Verdade e Vida, que nós sempre usávamos no nosso momento presencial lá do centro, né? Era Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva, que a gente fazia a leitura sempre na segunda e quarta-feira. Nós montávamos aquela planilha, né? Eu quero ver ainda Manelzinho fazendo essa leitura lá naquela tribuna, e muitos daqueles que se encontram aqui, se for da vontade de Deus, que a gente ainda volte um dia para essa rotina, né, do presencial, que assim façamos. E Emmanuel, ele domina isso aí de tempo de confiança. Ele se reporta para uma passagem de Lucas, em 8:25 também, que da mesma forma ele retrata essa passagem de Jesus, também é retratada pelo evangelista Marcos, e no caso, Emmanuel, ele capta o capítulo 8 e o verso 25. E Emmanuel fala que a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Olha só. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorre-se de Jesus em altos brados, olha, todo mundo berrando, gritando. Atende-os o mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderação de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que ele é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará o otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar, meus irmãos. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente,
oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, olha só que texto, atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. Meu Deus, que texto abençoado. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão até que os discípulos aprendam a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Meus irmãos, esse texto é de uma atualidade, de um chamamento à razão, de um chamamento à fé, à certeza de que nós não estamos abandonados. O desespero é pela nossa ignorância, pelo nosso afastamento do Mestre Jesus, pelo nosso afastamento de Deus. Nós nos sentimos perdidos, como aquela série The Walking Dead, onde está todo mundo ali, vivos, mortos, andando, achando que está todo mundo ali sem saber o que está fazendo, sem um rumo. Na verdade, nós temos um rumo, está tudo sob controle. Só que para esse momento, nós temos que colocar a mente, a cabeça voltada para o nosso íntimo. Se nós estamos aqui noite a noite trabalhando nesse grupo, absorvendo esse monte de informação, principalmente quando o Marcos está aqui, ele despeja um monte aqui de coisas para vocês refletirem. Nós temos que trazer isso para a nossa vida. Nós não estamos fazendo um curso intensivo de espiritismo. Ninguém aqui vai sair com a carteirinha de estudante ou com um diploma espírita. Passei um ano estudando, são 2 semestres, então eu vou agora receber o meu certificado. Vai ter valsa, vai ter o momento da diplomação. Não é isso, meu irmão. Não é isso, meus irmãos e irmãs. Nós estamos aqui para refletir diante desse nosso dia a dia, buscar fortalecer a nossa fé. Essa é a grande mensagem que nós precisamos trazer através dessa passagem do Mestre Jesus, quando ele acalma a tempestade, ele vai continuar acalmando todas as tempestades das nossas vidas, mas não devemos nos colocar como seres passivos, aguardando serenamente. Eu estou aqui, isso vai passar e eu não vou mover uma palha. Não é isso que o Mestre Jesus nos ensina. Ele nos ensina a trabalharmos, a mantermos a nossa jornada, mantermos o prumo das nossas vidas. Claro que não vamos ser irresponsáveis de acharmos que porque entendemos a morte, porque somos espíritas, não temos medo de morrer, né? Que a gente já viu que o medo da passagem do momento, ela é inerente a todo mundo, e por causa disso nós não vamos ficar desafiando Deus, achando que, eu sou espírita, isso é só uma passagem. Não, não é assim. Nós temos que valorizar a nossa vida, nós temos o nosso instinto de sobrevivência, nós temos que preservar a vida, nos preservarmos, porque nós não sabemos até onde nós vamos nessa jornada. Então, não adianta, de forma irresponsável, né, nós tomarmos atitudes nesse momento que requer cautela, que requer a nossa calma, requer, acima de tudo, a união entre todos os povos, entre todas as pessoas, esse espírito de caridade, essa preocupação que devemos ter um com os outros, porque somos seres sociais e precisamos estar aqui juntos, interagindo. Jesus não nos colocou num deserto, sozinho. Ele nos colocou no meio de outros espíritos, de outras populações que precisamos interagir, crescer, junto da nossa jornada como espíritos imortais. Passando esse primeiro momento, trazendo essa reflexão com o nosso Mestre Jesus, que eu sempre que consigo, eu trago esse momento porque
eu procuro manter aquele nosso formato, né, mesmo que quando a gente caminhe pelas questões, a gente vá com calma, mas eu acho muito importante essa reflexão inicial, porque estamos sempre com saudade do nosso Mestre Jesus, e precisamos sempre estar matando essa saudade, nos relembrando desses momentos, procurando entender essas passagens, porque em certos momentos, como eu ficava pensando, né, que Jesus estava ali dormindo num sono profundo, não, ele estava dando uma grande oportunidade aos apóstolos de testar a fé deles. Ele disse, eu vou ficar aqui, vocês acham realmente como eu achava que ele estava dormindo? Jesus só estava o corpo dele inerte, mas em espírito ele estava ali observando tudo. Ele estava junto com os elementais, dizendo, sacuda mais o barco, agite mais a água, mande mais vento, tá bom, eles já estão apavorados. Ih, está apavorado demais, não estou entendendo a mensagem não. Eu vou voltar aqui que eles vão me acordar, quer ver? E é isso que Jesus fez. Ele deu a oportunidade para aqueles que estavam paulatinamente com ele, vendo as curas, percebendo que ele era o Messias enviado pelo Pai, e mesmo assim eles decaíram. Então, diante de uma queda nossa, não nos cobremos tanto, porque se os apóstolos que ali estavam ao lado do nosso Mestre Jesus, vendo tudo isso, imagine nós que... E aí, como nosso irmão, né, quando Jesus chama a atenção para Tomé, bem-aventurado aqueles que mesmo não vendo acreditam, que nós possamos realmente, mesmo não tendo convivido fisicamente com o Mestre Jesus, nós possamos realmente ter essa fé necessária de transportar esse momento e todos os outros que virão pela frente, meus irmãos. Tenhamos força para continuar na nossa jornada. Nós vamos hoje entrar em ideias inatas. São poucas questões, nós não vamos vê-las todas hoje. Vai iniciar da 218, aí essa 218 vai para A e B, e 219, 20, 21 e a 21A. Nós vamos fazer essa caminhada para compreender esse tema da noite de hoje. Antes de mais nada, a gente tem que começar a entender, primeiro, o que é ideia, né? O que é ideia, o que é inato. E alguns confundem, e é um conceito até um pouco difícil de você passar, essa questão do que é inato e o nato, né? O nato vem de nascer, o inato já vem de nascer com, né? Essa primeira aí, vamos primeiro para o lado esquerdo, que é o que é ideia, né? Ideia é como se, e geralmente, como eu coloquei no início lá, ela sempre tem a representação lúdica dessa questão da lâmpada, né? De você ter uma ideia assim, e acender aquela luz, aquela coisa, né? Que, pelos dicionários da vida, é uma representação mental de algo concreto, abstrato ou quimérico, né? Quimérico que vem de fantasioso, de monstruoso, de algo que passa da realidade. E é também algo que é um objeto imediato do pensamento. Geralmente são questões que nós temos conceito ou noção sobre algo, pode ser, como aí vem falando, abstrato ou não, e é uma forma de empregarmos ideias para solucionar problemas. Pode ser através da intuição, pode ser através, como nós vamos ver, de uma habilidade que nós temos, uma facilidade de desempenhar. E essas ideias que são inatas é algo que nasceu com o indivíduo, né? É inerente, é natural dele. Então, compreendendo essa questão, primeiro, do que é a ideia, que já é esse objeto imediato do pensamento de todos nós, que vem de relance, vem aquela coisa, às vezes, impulsiva, né? Do nada você tem aquele relampejar que lhe auxilia, tanto seja na nossa vida profissional, no nosso dia a dia, ou seja, diante de um problema, você tem uma ideia de solução que você não entende, mas que você, às vezes, por estar meditando, refletindo sobre aquele problema, vem uma ideia que é exatamente esse pensamento que lhe conduz para aquele caminho. E por ser inato, é porque você, de certa maneira, já veio com alguns talentos, como nós sabemos, algumas questões de vidas passadas, que nós vamos adentrar nas questões, que nos auxiliam na compreensão e condução e solução de questões do nosso dia a dia. A primeira questão, a questão 218, o Kardec pergunta: o espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas, que foi isso que nós já
começamos conceituando o que seria exatamente ideias e o que seria inato. A questão 218A, Kardec pergunta: a teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera, um devaneio, uma fantasia, uma ficção, uma imaginação? E os espíritos respondem que não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-lo em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda lhe auxilia o progresso, sem o que estaria sempre a recomeçar. Em cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele que se encontrava em sua existência anterior. Vamos avançando para a questão 218b. Deve haver, então, grande conexão entre duas existências sucessivas? Os espíritos respondem que nem sempre tão grande quanto poderia supor, porque, em geral, as posições são bem diferentes. E, no intervalo de uma a outra, o espírito pode ter progredido. Nós estamos avançando e formulando a nossa compreensão. Passamos pela questão 218, passamos pela questão 218A, quando nós falamos que os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem, isso é muito importante, ou seja, tudo que nós estamos agregando nesse momento, nós não perderemos quando retornarmos à nossa pátria espiritual. Esses conhecimentos vão se acumulando e eles vão sendo, de certa maneira, disponibilizados em encarnações seguintes, de acordo com a necessidade do nosso projeto reencarnatório. O que o nosso projeto reencarnatório aponta de necessário para aquele conhecimento que eu já adquiri, ele vai ser despertado. Quando eu não tenho aquele conhecimento, eu devo sim me esforçar, estudar e adquiri-lo nessa encarnação. Porque nós já percebemos na literatura espírita, junto com as obras de Chico Xavier, que algumas situações ele já vem com aquele conhecimento que ele não sabe de onde, uma facilidade para a matemática, para as línguas, e que, de repente, isso é desabrochado quando ele entra num curso qualquer de idiomas. E logo de cara, assim, logo de início, ele já se destaca de todos os outros, né? E o professor chama ele e diz: você já estudou esse idioma alguma vez? E a pessoa diz: não, é a primeira vez que eu estou estudando. E que facilidade é essa que você tem? Né? E a pessoa diz: eu sei que tudo que você está passando, eu estou absorvendo, eu estou tendo facilidade de conhecimento. Né? Essa facilidade de conhecimento que eu estou relatando para vocês é um irmão meu que tem profundo conhecimento da língua inglesa, sem ele nunca ter feito um curso antes, só por curiosidade, né? Porque nós adorávamos heavy metal, bandas de metal pesado, e ele gostava de saber o que é que tinha, né? Eu, como sou mais velho do que ele, comecei, só que eu não estava nem aí para negócio de letra, eu não queria saber disso, eu queria saber mais dos instrumentos, né? Daquela coisa toda, daquele movimento. Mas ele não, ele queria saber o que é que tinha nas letras, né? Foi mais inteligente do que eu. Aí começou a estudar sozinho, desenvolveu esse talento que ele tinha. Hoje, ele é formado em letras nesse idioma. Ele nunca saiu aqui do Brasil, mas ele fala, compreende de uma fluência que poucos ingleses poderiam dizer que falam e dominam o idioma, porque ele domina o idioma. Isso gramaticalmente, em todos os aspectos. E você fica se perguntando de onde foi que ele veio com essas questões e essa facilidade. Primeiro mês ele começa a nos auxiliar com esses questionamentos e ele traz essa reflexão exatamente sobre essas ideias inatas, né? De onde vêm essas ideias, esses pensamentos. E ele eu já trouxe aí o compêndio das 3 questões que ele reflete conosco nessa noite, quando ele diz que são pensamentos guardados na sensibilidade espiritual, de modo a irradiar-se, quando preciso, para a mente ativa, e essa, sendo educada nos conceitos de luz de nosso Senhor Jesus Cristo, dá-lhes guarida, ou expulsa-os de seu mundo mental, quando indesejado. Quando o espírito reencarna, traz consigo seu mundo mental,
e quando parte deste para o além, também o leva, o que construiu pelos pensamentos, palavras e obras. Quando é necessário, é descortinado. Quando aquele conhecimento que ele tem passado pode lhe causar problemas, aquela habilidade, ela vai ser momentaneamente esquecida pelo véu do esquecimento ao qual nós temos quando estamos habitando esse nosso corpo. Nós sabemos que o nosso espírito tem um potencial infinito, mas aqui na carne ele precisa ser constrangido, porque imagine alguém que desenvolveu um armamento belicoso de destruição e ele vem com essa reminiscência forte e ainda um espírito que precisa se educar nessa encarnação. Ele pode trazer um conhecimento e provocar um estrago tanto para a humanidade quanto para aqueles que estiverem ao seu redor. Uma fabricação, quando a gente vê pessoas que têm uma capacidade de fabricar armamento caseiro. Em Natal nós tivemos já várias apreensões dessas armas, pessoas simples, que você fica assim, rapaz, como é que esse cara desenvolveu essa arma aqui que usa, né, projéteis de armamento fabricado na indústria, e ele consegue, raspando, serrando o cano, colocando mola, fazendo solda de todo tipo, ele consegue criar uma arma, quer dizer, o conhecimento e a habilidade que ele tem, né, assim, na siderurgia, de fabricar uma arma dessa, ele podia estar fabricando algo, que pudesse beneficiar a humanidade e não destruir, praticar assalto, tirar a vida de pessoas inocentes, tirar a vida de policiais militares que todo dia estão nas ruas, arriscando as suas vidas, para que nós mantenhamos a nossa em segurança. E ele, com esse conhecimento adquirido, que ele não conheceu, e que ele veio com esse conhecimento para cá, não para fabricar armas, mas para fazer o bem, ele está usando indevidamente. Vai ter que voltar novamente, né, para ser redundante, vai ter que voltar para que ele possa saldar esse débito que ele acabou contraindo. Primeiramente, ele nos alerta que nós devemos procurar vigiar, analisando todas as ideias que surgirem em nossa mente. Procuremos vigiar, analisando todas as ideias que surjam em nossa mente, que sejam ideias inatas ou provindas de irmãos das sombras, não importa. Importa que devemos destruí-las quando inconvenientes. Procuremos pensar no bem e vivê-lo. Pensemos no amor, amando, que neste esforço permanente, as mãos invisíveis ajudar-nos-ão a concretizar o nosso ideal de iluminação interior. Onde quer que estejamos, a nossa visão vê e nossos ouvidos escutam a mensagem de entendimento espiritual. Basta observarmos desde o nascimento até a entrada nas fronteiras do que chamamos desconhecido, que é quando nós voltamos para o nosso mundo espiritual. E aí Miramês nos chama a atenção, como sempre, pontualíssimo, com relação à influenciação que nós recebemos diariamente. Sejam boas influenciações, advindas das nossas ideias inatas, como vocês já compreenderam essa mecânica das ideias inatas, que são esses conhecimentos que nós adquirimos de outras vidas e nós vamos sendo despertados para elas, e daqueles nossos irmãos que tanto nos auxiliam como nossos anjos de guarda, nossos mentores, nossos irmãos familiares da nossa pátria espiritual, que estão aqui comigo, estão com vocês nesse momento, auxiliando, procurando colocar boas ideias, conduzir para o caminho reto, porque eles também são responsáveis e torcem que a gente cada vez mais consiga sair dessa encarnação como completistas, né? Eu já falei essa palavra, completista, mas para os novos, essa é uma expressão que André Luiz usou quando ele estava junto do Ministério da Reencarnação, e um daqueles que estavam comandando ali aquele processo reencarnatório do irmão disse: olha, eu espero que você retorne para a pátria espiritual quando você passar o seu período na encarnação, encarnado, e você seja um completista. E André Luiz não compreendia o que era e perguntou para ele,
Ele disse, olha, André, é quando você projeta o seu mapa reencarnatório e você consegue, no seu retorno, cumprir todo esse mapa. Então, quando você consegue ter essa bênção, pelo seu esforço, e pelo esforço daqueles que estão aqui e lhe auxiliaram, a gente chama essa pessoa que retorna como completista. Então, da mesma forma que eles torcem que nós sejamos o completista, quando nós desencarnarmos, voltarmos à nossa pátria espiritual, tem também aqueles irmãos que estão torcendo para que esse grupo aqui se acabe, que Marcos comece a não ter mais vontade de vir se dedicar para essas aulas, que ele se interesse em fazer vários cursos fora. Como eu estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e tive que abandonar todas elas. Abandonei temporariamente o projeto da federação, abandonei temporariamente a especialização, porque isso estava me trazendo uma desarmonia muito grande, estava provocando incertezas mentais, eu estava esgotado mentalmente, porque quando eu me dedico a uma coisa, eu realmente me dedico de corpo e alma, e eu tive que, escutando esses irmãos e as orientações que nós temos, nessas intuições, escolher voltar para o caminho, com serenidade, para que num tempo mais oportuno eu possa me dedicar à federação, num tempo mais oportuno eu possa retornar à minha especialização, que não era o momento exato, mas eu tinha que pelo menos ter tentado. Eu tinha que tentar para saber se eu tinha condições de fazer ou não. E eu realmente não tinha condições. Mas, como todos nós, eu prefiro pecar por tentar e cair e errar do que ter ficado nessa dúvida eterna do não ter tentado. Então, eu prefiro tentar quebrar a cara. Pô, tentei quebrar a cara, não deu certo. Mas ficar remoendo o restante da minha vida, se eu tivesse feito aquela especialização, se eu tivesse feito, e talvez se eu tivesse feito, tivesse acontecido nada. Então, é isso que nós temos que sempre estar vigilante. Da mesma forma que nós recebemos a boa influenciação, receberemos a má influenciação. E aqui o nosso irmão Miramês pede para que nos livremos dela imediatamente, rechacemos ela, porque ela não está de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, ela não está de acordo com os ensinamentos do nosso Pai, não está de acordo com os ensinamentos da nossa doutrina espírita, que é a terceira revelação. Foi Jesus que novamente retornou, porque viu que a humanidade tinha esquecido, depois de 2000 anos, seus ensinamentos, e voltou para relembrar, trazendo a chave do Espiritismo. Volto a dizer, nós que temos a chave para o conhecimento de muitas questões que ficam nebulosas no caminho do nosso Mestre Jesus, devemos não nos sentirmos vaidosos, nem nos sentirmos aqueles que estão em uma religião, com bastante aspas, salvadora, e nós seremos todos salvos, eu sou Inácio Toninho, todo mundo está aqui, Manelzinho com a camisa camuflada dele, e todo mundo aqui, todo mundo se salva porque a gente está aqui, toda noite junto, como se a gente fosse um bando de santos, só que ninguém é santo. Nós estamos aqui tentando todo dia sermos melhores, para que quando voltarmos à pátria espiritual, possamos pelo menos, passei 82 anos na Terra. Rapaz, desses 82 anos, 20 minutos eu fiz alguma coisa que presta. Pronto, já é alguma coisa, meu irmão. Agora você vai ter que voltar de novo, viu? Sua mala já está pronta ali, o seu processo reencarnatório está aqui, não se anime muito não. Volta, porque você errou aqui um bocado de coisa. Você está vendo aqui, né? Eita, foi mesmo, pronto, volta. E assim vai. Porque se nós vamos chegar à perfeição, temos que nos submeter. Nos submeter com resignação, aceitando, sabendo que o nosso Pai, diante da sua infinita bondade, vai nos permitir sempre trazer esses ensinamentos. Questão 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como o das línguas ou o do cálculo e etc. Aí os espíritos respondem: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela mesma não tem consciência. De onde queres que venham tais faculdades? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimento.
essa questão 209 ela vem como se fechar essas outras três, né? A 218, a A e a B. E a 219 ela traz essa reflexão, né? Foi algo que a gente já veio debatendo e falando ao longo, são realmente lembranças de vidas passadas e que não poderia ser de outra forma. Miramês, ele traz esse texto, eu acho excelente para a gente refletir, quando ele diz que é de se notar grandes conhecimentos em criaturas sem nenhuma escolaridade naquela existência. Onde adquiriram tais verdades? Esse fenômeno se vê em escritores chamados autodidatas, em oradores fluentes, em políticos fecundos e mesmo em filósofos. Enfim, em todos os ramos da ciência, da filosofia e da religião se encontram esses personagens que nos fazem meditar. Um exemplo valioso é o caso de Jesus. Ele não estudou nas escolas humanas e tinha todos os conhecimentos que os humanos, todos juntos, pudessem reunir, e ainda muito mais, porque do que falou e que alguma coisa ficou registrada nos evangelhos há 2000 anos, ainda se encontra atualizada, porque é a base da filosofia universal, meus irmãos. Somente a ignorância nega esse poder do mestre. Ele veio nos ajudar a viver melhor e foi expulso pelos pseudo-sábios. Se tornasse a voltar aos nossos dias, quando escrevemos e estamos lendo essa página, é bem possível que os novos fariseus tornassem a crucificá-lo. A sua grandeza era tamanha que naquela época já dizia o mestre: eles não sabem o que fazem, não são maus, mas ignorantes. E eu quero fechar nosso entendimento falando dessa figura, Nikola Tesla. Era um cara que estava além do tempo, ele pegou uma parte do século XIX, início do século XX, veio de família simples, humilde. Esse cara tem mais de 800 patentes registradas pelo mundo. Até hoje, ainda se descobre nos Estados Unidos patentes que ele inventou. Ele inventou tanta coisa que, se eu fosse botar aqui, era umas 50 projeções dessas. Então, vocês têm só algumas aí. Ó. Ele tem, chamava dessa bobinha, tudo é voltado para a eletricidade. Né? Ele inventou o rádio, a radiografia, motor de indução elétrica. Ele conseguia fazer com que um veículo que ele criou lá caminhasse, andasse por controle remoto. Quer dizer, 1800 é alguma coisa, meu gente, pelo amor de Deus. Ele tem previsões sobre Wi-Fi, celular, drone, aviões comerciais de alta velocidade. Ele tinha uma mente privilegiadíssima. Aí ele faleceu com 81 anos. Ele sabia, ao longo da vida dele, não só sabia fluentemente falar, escrever, pensar em 14 idiomas diferentes. Ele era um ser iluminado, um homem de bem, nunca chegou a casar, porque ele disse que queria exatamente que a força dele, né, a força criadora desse chakra, né, do genésio, que fosse usada para exatamente a mente dele. Ele também tinha lembranças, ele via, e essa questão essa pergunta que ele respondeu, né, de uma entrevista que estava há 116 anos aí esquecida, que foi revelada recentemente há alguns anos. Tesla falou que queria iluminar toda a Terra. Ele dizia que há eletricidade suficiente para ser um segundo sol, mas a humanidade não está pronta. Em Colorado Springs, mergulhei na eletricidade. Além disso, também podemos usar a energia mental positiva. Ela está presente na música de Bach e Mozart e nos versos dos grandes poetas. Ele inventou muita coisa que ele inventou mesmo, vocês não têm nem ideia. E de onde é que ele vinha? De onde é que ele tirava essas ideias, né? De onde é que Tesla criava? Como é que ele sabia? Como é que ele tinha esse conhecimento? Era ideia demais que ele tinha, né? E eu tenho um livro aqui em casa chamado Alienígenas ou Médiuns, do doutor professor Paulo César Frutuoso. Ele é oncologista, cirurgião,
no Rio de Janeiro, um homem que dedicou a vida dele à cirurgia do câncer. Ele, junto com o pai dele, é um dos fundadores do Lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Quem tiver a oportunidade de entrar no site do Lar de Frei Luiz, que acesse os benefícios que ele traz. E ele faz uma análise de Tesla. E Tesla mesmo fala como é que ele tinha essas ideias, que eu vou passar para vocês aqui. Quando eu tenho uma ideia, começo de imediato a construí-la em minha imaginação. Mudo a construção, faço melhorias e opero o aparelho em minha mente. É absolutamente irrelevante para mim se testo a minha turbina em pensamento ou na oficina. Noto até se está desequilibrado. Não há nenhuma diferença. Os resultados são os mesmos. Desse modo, sou capaz de desenvolver e aperfeiçoar uma concepção sem tocar em nada. Quando chego ao ponto de incorporar na invenção todas as melhorias possíveis que concebo e não vejo defeito em nenhum lugar, ponho esse produto final no meu cérebro, na forma concreta. Invariavelmente, a minha invenção funciona como imaginei que faria, e o experimento sai exatamente como eu planejei. Em 20 anos, não houve uma única exceção. E aí o professor Paulo César ele faz uma reflexão. Se Nikola Tesla tinha um cérebro igual ao de qualquer ser humano, o que o diferenciava de nós, a ponto de perceber e compreender em suas particularidades as numerosíssimas descobertas científicas que patenteou e que só se tornariam realidade em muitas décadas ou séculos depois de terem sido por ele revelada? A resposta não pode estar no cérebro físico, e sim no seu correspondente imaterial, componente do corpo espiritual eterno, que é a verdadeira fonte de nossa energia vital e sede da consciência, denominada pelas religiões como alma ou espírito, e pela ciência como ser hiperfísico, extrafísico, ou qualquer outra denominação que se queira dar. Nikola Tesla trazia em si conhecimentos científicos e tecnológicos milenares guardados no seu subconsciente. Por isso compreendia com facilidade o que lhe era transmitido mentalmente por inteligências muito avançadas, o que não aconteceria com qualquer um de nós. A bem da verdade, ele recordava o que já havia aprendido em vidas passadas. E se tais conhecimentos não existiam na Terra, quando ele por aqui andou, dado o atraso de nossa civilização, onde ele os teria aprendido? Evidentemente, em outros orbes planetários, nesse ou em outro universo qualquer, no seio de humanidades muito mais evoluídas do que a nossa. Eu encerro, meus irmãos, a noite de hoje, nossa reflexão com o nosso Nikola Tesla e todos aqueles que representam esse conhecimento de ideias inatas de vidas passadas, construídas com o trabalho, com o esforço, com o suor. Ela não foi dada por Deus. Existe, sim, a centelha desses conhecimentos guardados dentro de nós, mas para que nós despertemos ele, nós temos que trabalhar diariamente. E os frutos do nosso trabalho de conhecimento da doutrina espírita se resumem nessa palavra, Deus, que é, dentro desse conhecimento, divulgarmos, evangelizarmos, unificarmos e servirmos, divulgando a doutrina, primeiro a nós mesmos, porque nos debruçamos sobre a obra, e quando nós o aprendemos, divulgamos para o próximo, estamos nos evangelizando, e quando estamos nos evangelizando, temos capacidade de evangelizar. E quando nós nos evangelizamos, nós estamos unificando as nossas famílias, aqueles que nos rodeiam. Quando nós estamos agregando esses conhecimentos, nós estamos servindo a obra do nosso Pai. Estamos iniciando o nosso processo de co-criadores, criaturas que estão paulatinamente tentando evoluir como seres ainda imperfeitos. Volto a falar, não nos cobremos tanto diante da queda, nos levantemos, tenhamos fé em Deus e continuemos tranquilamente. Se os apóstolos que conheciam o Mestre estavam junto deles
A dúvida veio à mente deles, nos permitamos, mas estejamos sempre vigilantes. Obrigado, meus irmãos, a paciência de vocês.